Mas antes, lá atrás, quando tu realizou ali, passou pela academia ali, que é pela escola de soldado, de formação de soldado, que a academia aqui é de oficial e sargento, né, também, né? Não, é de Não, sargento, CEFAP, né? é Escola Superior de Sargentos. Entendi. Mas quando você saiu ali da escola de soldados, bum, Coloquei a farda e tal. a farda e foi pra frente do espelho. Que era o que tu queria. É o que eu queria, mas eu também tive um impacto negativo quando eu cheguei na tropa, lá no batalhão, para atender ocorrência. Porque tinha uma imagem de polícia técnica, de polícia que eu fui ver na rota. Mas quando eu fui trabalhar em Guarulhos, naquela época, no meio do mato, com os policiais trabalhando muitas vezes na solitária, que chamava integrado. Exatamente. Cara, assim, ó. Eu olhava o tipo de atendimento de ocorrência, eu falava... tá. Tipo, não, que hora que começa o tiroteio? E o tipo de ocorrência, e o tipo de coisa. Eu falei, mas minha vida não pode ser isso aqui, porque eu imaginava um negócio de filme, ação. Né? É o que todo mundo imagina. ação. Brasília e a viatura perseguindo a Brasília. Não, é isso que eu tinha na minha cabeça. E na escola você vê o máximo, né, do que o que a polícia faz, tal, o que você tem que fazer, e se trocar tiro, e se fizer isso. Pô, mas você não vai ver isso no batalhão de área, lá principalmente naquela época, que o negócio tava meio... era muito grande a polícia e com pouco controle por conta da tecnologia. Não tinha tecnologia para controle. Hoje é tudo controlado. Mas você pegar uma viatura... Se você pegasse a viatura que eu trabalhava em Guarulhos e fosse... para o Espírito Santo no mesmo serviço e voltasse, ninguém te abordava, ninguém falava nada e ninguém sabia. Porque não tinha essa fiscalização. Não tinha. Tinha um oficial que ele rodava o batalhão inteiro, só que Guarulhos ia até Arujá, Santa Isabel. Já faz divisa com Arujá e Santa Isabel. E chamava era o RO. Ronda Oficial. Cara, era um cara. E você não via o sargento era RS. É o Ronda Setorial. Cara, mas você não via esses caras. Porque tinha muita viatura e pouca fiscalização, né? Era outro mundo. Então, não era bem o que eu esperava. Quando eu cheguei na rota, daí virou assim, ao contrário. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Era como se eu começasse do zero. Foi aprender a ser polícia... E a característica da rota é diferente também, de policiamento. Não é só isso. Eu falo que quando eu cheguei na viatura, primeiro serviço, que eu tive grande sorte de pegar uma ocorrência no primeiro serviço de rota, foi uma realização. Eu não queria que acabasse, né? Eu falo para todo mundo que eu vi um filósofo falar, e isso é bem legal, a felicidade. Você fala, o que é felicidade? É quando você não quer que aquele momento acabe. E quando eu comecei o serviço na rota, eu não queria que acabasse. Então eu estava muito feliz de fazer aquilo. Queria evolução. Que era assim, ó, que eu tava indo, passou quase um dia de serviço, 24 horas, no mesmo serviço, e eu, em êxtase, eu falei, eu não pensava em nada. Por isso que eu falo, a gente não pensava em salário, em carreira. Vamos abordar mais quem? Nada. Hoje, né? O cara fala assim, ó, você se sente autoridade máxima, o topo, que pra mim, naquela época já, a rota era o topo do policiamento. Na época ainda não tinha nem o BOP, não tinha essa... o BOP veio ter destaque agora, foi depois ter destaque do filme. Do filme e tal. Mas 2007. Já existia antes, mas a rota, pra mim, desde a época que eu ouvia lá de pequeno, o Gil Gomes, Afanásio de Azade, que inclusive é membro do grupo Boinas Negras, que eu também sou, mandar um abraço pessoal. Opa! O Coronel Bezerra, o Falcão, são pessoas formidáveis, eu também estou nesse grupo, que são lendas, daí são lendas de verdade, que a gente sempre se inspirou nas histórias deles. E quando eu estava na rota, o que eu pensava? Eu com 19 anos, eu cheguei no topo da minha carreira. Porque o topo da minha carreira, na minha cabeça, não era ser coronel, era estar na rota. Então você vê o que é. Aí depois, o que você queria era comandar a barca também, né? Então, daí lá dentro, eu estou no topo, o próximo objetivo. Mas eu quero comandar. Né? Então, por isso que eu quis ser sargento rápido e corri. E é isso que me norteou a minha carreira. Mas isso é porque eu já tinha alguns conceitos antes de entrar na polícia, que era fazer o que eu amo, fazer bem feito, que o resto é consequência. Exatamente. Porque se eu tivesse pensado o contrário, talvez para mim nada daria certo. Porque eu iria me frustrar. Porque eu conquistei as coisas da forma mais difícil, o caminho mais complicado. Eu entrei como soldado,
que é desvalorizado. Infelizmente. Eu achava até que eu tinha, porque eu sempre tive assim, mais facilidade para as coisas. Eu achei, inclusive, que eu estava sendo mal utilizado na polícia, porque eu falei, poxa, eu tenho a capacidade de mais coisas. Só que eu fui ali limitado, porque eu entrei como soldado. Né? Então eu vi, às vezes, até talvez um sargento, um oficial fazendo um negócio e falei, meu, o cara não tem, né? Não sabe fazer. É o que o jovem pensa, né? Mas eu sempre fui assim, eu fui um cara que gostei de saber muita coisa, sempre me aprimorar, então eu tinha mais facilidade. E daí a gente acabou conhecendo a polícia de uma forma mais difícil. Eu fui entrando por um caminho que foi tudo mais complicado, porque quando você entra como soldado, daí é um passo grande para ser cabo. Para você ser tenente e depois você ir capitão, é muito mais fácil do que soldado chegar a cabo. Exatamente. Na minha época. Eu tinha que prestar uma prova com 70 mil candidatos. Cara. Era todo mundo soldado. E daí eu consegui prestar e fiquei na primeira prova, eu passei acho que 60 e pouco, e tinha coisa assim de 30 mil, 40 mil candidatos, todos soldados, que era a grande maioria da polícia, que prestaram. E daí, logo em seguida, eu prestei para sargento e passei também. Né? Não entrei por pontos, porque eu era muito novo, então na pontuação eu acabei não entrando, mas 8 foram reprovados no TAF, no teste físico. E daí eu fiz na repescagem, eu consegui entrar. Então eu entrei na primeira prova em tudo, até chegar a sargento. Então com 5 anos de polícia eu já era sargento. Mas é o caminho mais difícil.